dificuldade é de... E isso é um problema que nós podemos ter, né? De não compreender a gravidade do que é o pecado, né? E nós, muitas vezes, é inevitável nós vivemos nesse mundo e não sermos tomados de informações que podem, como dardos, né? Como influências, querer dominar sobre nós, sobre a nossa vida. E pouco a pouco, minando os nossos conceitos, influenciando a nossa mente para nós, sem percebermos, sermos tomados com conceitos que procedem da nossa geração, da nossa época, do mundo em que vivemos. E um desses conceitos que permeia no mundo é tratar o pecado sobre questões religiosas, o pecado sobre questões que tratam sobre adoração, sobre o relacionamento com Deus como uma coisa de menor gravidade, né? Você não vai ver um noticiário que vai tratar, né, vai se tratar um roubo, vai se tratar um assassinato, vai se tratar problemas que são coisas pecaminosas perante as Escrituras também, mas não vai se tratar, né, a forma correta de se interpretar um texto, a forma correta de se adorar a Deus, porque isso é coisa de menos importância, na realidade, na mentalidade da sociedade, né? Todas as formas de adoração são formas aceitáveis. E aí Deus usa, né, na literatura profética, é algo como aqui em Jeremias capítulo 3, bastante comum no livro dos profetas, usa de ilustrações chocantes. As ilustrações, elas têm esse papel para mostrar a gravidade daquilo que talvez para a sociedade, para o povo, não era visto como muita gravidade, né? Então, o povo estava vivendo no meio do ambiente, fazendo algumas práticas religiosas, nos altos, embaixo de árvores, e eles continuavam indo no templo. Eles eram judeus. Eles tinham a vida ali no ambiente judaico, mas eles continuavam, né, assimilando conceitos de outros povos, né, práticas idólatras. Aí Deus usa a ilustração, que é comum nas Escrituras, a ilustração do adultério. O adultério na cultura judaica era algo visto como algo terrível, né? Era uma cena chocante. E não pensemos que isso acontecia cotidianamente, porque isso era tão chocante, né? A cena de duas pessoas pegam em adultério, levadas à praça pública, sendo apedrejado por toda a sociedade, as pessoas eram obrigadas a apedrejar, você não podia assistir, os homens tinham que pegar a pedra e apedrejar. Isso era tão chocante que a legislação lá de Deuteronômio, que terminou sendo um caso raro, porque isso assustava as pessoas. Aí Deus começou a dizer, olha, quando vocês, que é o tema de Jeremias 3, ele não está falando sobre adultério do casamento, ele está falando sobre corrupção religiosa, mas ele está dizendo, quando vocês se corrompem, vocês são como uma mulher que trai o marido com o seu amante. A ilustração é exatamente para mostrar como esse tipo de pecado, de corrupção na adoração, você corromper o modelo de adorar a Deus, como isso é grave perante o Senhor. É como ele chama Israel, ele vai usar uma expressão aqui, nesse momento vocês não vão ter mais o coração maligno. Ele está dizendo isso para os judeus. Vocês não vão ser mais como prostitutas. Veja os adjetivos que Deus está usando para com Israel nesse período que Israel está participando desses atos de idolatria, né? E aí uma expressão que é comum em Jeremias 3 é dizer o seguinte, vocês, por causa disso, vão contaminar a terra em que vocês estão vivendo, né? Isso é um padrão nas Escrituras, a terra, o homem peca e o ambiente que o homem peca é amaldiçoado, né? Em Gênesis, depois, na cena do jardim, a terra é maldita. E toda vez que eles andam longe do Senhor, Deus amaldiçoa a terra. Eles são amaldiçoados por causa disso. Mas há, em Jeremias 3, também uma promessa. Promessa sobre a nova aliança. Fala sobre nações, né? Outras nações viriam. Eles teriam pastores para pastorear o povo
com inteligência, para que eles pudessem entender. Veja, o ponto é, eles estavam sendo orientados e corrompendo o culto. Orientados equivocadamente e com um culto corrupto. Deus olhava para aquilo e dizia assim, não como a geração de hoje diz, o que importa é que eles estão adorando a Deus. Deus está dizendo assim, vocês estão fazendo prostituição. A minha promessa para vocês é que vai chegar um tempo que vocês vão ter pastores com inteligência para orientar vocês, para vocês não se prostituírem. O problema religioso é um problema grave, né? É um problema grave. E é exatamente sobre isso que Jeremias 3 está alertando, né? Vamos cantar o Salmo de número 15, preparando nosso coração para ouvir a